Bom dia! Aula de ciências hoje do nono ano, nós vamos falar sobre velocidade média e aceleração média. Esse conteúdo está no capítulo 1 da apostila, página 2 e 3. Então, gente, vamos lá. A aula de hoje é bem breve. Preste atenção. Eu vou definir com vocês o que é velocidade média, vou definir com vocês o que é aceleração média e vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos primeiro definir o que é a velocidade média. Velocidade média é a razão entre uma determinada distância percorrida e o tempo gasto nesse percurso. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu levo, vamos trazer para o nosso dia a dia, vamos dizer que a gente vai viajar. Se eu levo para ir para uma viagem, vamos dizer que eu quero ir para Cabo Frio. Se eu quero ir para Cabo Frio e levo 3 horas daqui para Cabo Frio, isso significa que neste percurso eu completei esse percurso em 3 horas. E qual a distância desse percurso? Daqui a Cabo Frio são 150 quilômetros. Ou seja, eu fiz 150 quilômetros em 3 horas. Ou seja, eu percorri 150 quilômetros em 3 horas. E aí, como é que eu vejo a velocidade média? Por quê? Porque vamos dizer, você fala assim, não, mas eu fui até Cabo Frio, meu pai dirigiu e eu via lá que ele foi a 100 km, e aí às vezes tinha radar, ele tinha que diminuir para 40, às vezes estava a 80, e depois ele foi para 110, aí depois foi para 90, às vezes ia para 60. Então, a velocidade média é justamente a média geral que ele percorreu esses 150 km dentro dessas 3 horas que você levou. E aí como é que faz isso? É muito simples, é só você dividir esse tempo. E aí a gente tem uma fórmula, a fórmula é velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Vamos decifrar isso. O que é ΔS? Primeiro, o que é delta? Delta é um símbolo de grandeza que a gente utiliza muito na física e vocês vão utilizar muito ainda, tá? Na verdade, para a gente agora ele não tem importância alguma, ok? O que tem importância é o S. O S significa a distância, que a gente já sabe foi 150 km. E o ΔT, o T é o tempo, que a gente sabe foi 3 horas. Então, no caso, a gente vai dividir 150 por 3. Qual foi minha velocidade média? 50 km por hora. Simples, isso é velocidade média, ok? Vamos fazer um exemplo de velocidade média aqui no nosso quadro para a gente conseguir entender melhor. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Vamos dizer que eu, em determinado momento, eu queira fazer uma viagem e essa viagem ela tenha uma distância de 270 quilômetros, tá? E eu consiga percorrer esse percurso em 5 horas. Eu vou conseguir fazer esse percurso em 5 horas. Eu quero saber qual é a velocidade média que eu fiz. Como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a fórmula para poder saber. Eu vou pegar a fórmula que a gente já conhece, velocidade média igual a ΔS, que no caso vai ser o quê? O que é S? A distância percorrida, que é 270. 270 sobre 5 horas. Quanto que vai dar isso? 270 dividido por 5 vai dar 54. 54 km por hora. Então, eu levei 54. Eu percorri 270 km em 5 horas com uma velocidade média de 54 km por hora. É bem simples, gente, ok? Então, sabendo disso, eu vou dar mais uma dicasinha para vocês. A velocidade média, toda vez eu tenho que botar o quilômetros por hora, tá? Então eu vou botar lá
54, eu tenho que botar o km de quilômetros barra h de hora, senão a minha resposta está incorreta, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre velocidade média. É um pouco diferente da... Desculpa, vamos falar um pouquinho sobre aceleração média, tá? É um pouco diferente da velocidade média. Primeira definição de aceleração média. A definição é que o que é a aceleração média? Ela é o reflexo da variação da velocidade do corpo por interação com o tempo. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos dizer que um carro de Fórmula 1, né, ele consiga chegar a 900 km por hora em uma velocidade média, né, de 900 km por hora em 2 minutos. Ele acelera muito rápido, né? Um ilusório, né? Eu estou chutando que eu não entendo nada de Fórmula 1, mas vamos dizer. E aí eu quero saber qual é a aceleração média desse carro. É a mesma coisa, eu vou dividir, tá? Eu vou pegar os 900 km por hora e vou dividir pelos 2 minutos, tá? E aí eu vou achar a aceleração média. Só que aí eu vou achar a aceleração em quilômetros por hora, né? Que eu disse que ele chegou a 900 km por hora. E tem um problema. A aceleração média, diferente da velocidade média, eu tenho que representá-la em metros por segundo e não em quilômetros por hora. E aí o que acontece? Tem uma contazinha que a gente tem que fazer extra. E eu vou dar o exemplo para vocês. Vamos lá. Vamos dizer que um avião, tá? Um avião, ele consegue atingir, vamos botar aqui, sei, 840 quilômetros por hora em 4 minutos. Tá? Ele atingiu isso em 4 minutos. E aí eu quero saber a aceleração média. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a fórmula, né, que é a aceleração média igual a ΔV, igual a aceleração, igual a aceleração dele, né, que é o 840. Vou botar o 840 e vou dividir pelos 4 minutos que ele levou para atingir essa velocidade. E vou ter aqui 840 dividido por 4 dá 210. 210. Dá 210. Então eu vou ter aqui uma aceleração média de 210 km por hora. Mas só que a aceleração média, gente, tem que ser por metros por segundo. E aí eu tenho que passar isso para metros por segundo. Como é que eu faço? Toda vez que eu quiser passar algo para metros por segundo, é só eu pegar o valor e dividir por 3,6. Quando eu quiser converter metros para segundo, eu divido por 3,6. Quando eu quiser converter para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Nesse caso, eu quero passar para metros por segundo, eu vou dividir isso aqui. Dividindo isso aqui, deixa eu fazer aqui na calculadora, porque eu não consigo fazer de cabeça, rapidinho. Eu vou ter um número quebrado. Eu vou ter uma resposta de 58,333. E aí então a minha aceleração média aqui vai ser de 58, eu posso arredondar, 58,5 metros por segundo. Ok, gente? Então essa seria a minha resposta. Simples, ok? Então, gente, sabendo disso, fica aqui a atividade devolutiva número 2, relacionada ao capítulo 1.
O que eu quero que vocês façam? Presta atenção, são duas perguntas. Primeiro, um carro percorre de uma cidade a outra que tem uma distância de 168 quilômetros em 3 horas. Eu quero saber a velocidade média desse carro. Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Um avião atinge 720 quilômetros por hora em 3 minutos. Eu quero saber a aceleração média deste avião. Lembrando que vocês vão achar o resultado em quilômetros por hora, vocês têm que converter para metros por segundo, ok? Na velocidade média não, só na aceleração. Fico aguardando. Gente, vejam a aula quantas vezes forem necessário, porque é prática, ok? Então, fico aguardando a atividade evolutiva. Muito obrigado, até a próxima.